vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque Igor Vinícius, do São Paulo, tá negociando com o Corinthians. Teve demissões na base, a nova diretoria tá trabalhando e novidades no treino, porque o Dorival Júnior também tá preparando para esse confronto diante do Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, Igor Vinícius no Timão. Ele perdeu um pouco de espaço lá no São Paulo, né? Teve uma lesão, ficou um tempo afastado, mas hoje o Zubeldia utiliza, além do Cédric Soares, né? Que era um jogador que, enfim, ficou treinando ali e tudo mais, daqui a pouco foi ficando e permaneceu e hoje é titular. Quando ele não utiliza o Cédric, o Ferrarese faz às vezes de um lateral direito. Então o Igor Vinícius realmente perdeu espaço e não faz mais parte dos planos do técnico Luiz Zubeldia. Por outro lado, o Corinthians tem o Mateuzinho como um lateral titular, que até machucou recentemente. O Fagner foi emprestado ao Cruzeiro e o substituto do Mateuzinho, muitas vezes precisou ser utilizado, o Léo Maná, ele acabou se tornando insuficiente, né? Tanto que, recentemente, o Dorival fez uma mexida no time, utilizou o Félix Torres como lateral. E olha, vou falar baixinho aqui, para mim ele tinha resolvido o problema. O Félix Torres, até por ser um cara ali que pode compor um pouco mais a defesa, e esse era um problema do Corinthians, né? Então o Dorival tem utilizado muito o Kaká e o André Ramalho. Quando o Félix Torres faz essa lateral direita, ele também recompõe como um zagueiro, o que dá uma sustentação maior, tanto que o Corinthians parou de tomar gols, parou de fazer também, né? Mas parou de tomar gols. E olha que o Félix Torres em alguns jogos, ele até se assanhou um pouquinho, né? Como a gente fala, assim, né? Meio que deu uma empolgada, deu uma ultrapassada muitas vezes, passou da linha divisória do gramado, né, para tentar alguma coisa. E realmente, comparando com as atuações do Félix Torres como zagueiro, onde ele estava muito mal, cara, na lateral ele tinha sim encontrado. Claro que daqui a pouco você pode entender que não é uma solução, não pode ser uma solução definitiva, mas uma alternativa de jogo, beleza? E aí tá muito claro que o Dorival Júnior identificou como um problema. Você, quando não tem o Mateuzinho, você tem que apelar para o Félix Torres justamente porque o Léo Maná não se tornou suficiente nesse sentido. Então, Igor Vinícius, que foi jogador do Dorival no São Paulo, uma indicação do treinador, pelo menos é a informação que traz tanto a ESPN quanto a Gazeta Esportiva. Só tem um problema, né? Ele fora dos planos do São Paulo, a gente está numa janela aberta agora, não é só o Corinthians que tem esse interesse. Santos, Fortaleza, Vasco, todos esses times procuraram também o São Paulo para negociar o Igor Vinícius. Claro que o Timão tem uma preferência pelo tamanho do clube, pelo Dorival, né? Por ser uma indicação de um treinador, que aí o jogador já chega com a confiança do técnico, facilita, né? E acho até que o Igor Vinícius viria para ser titular. Eu sei que o Mateuzinho terminou o ano passado muito bem, por exemplo, mas oscila muito, né? Como todo time, como as duas laterais, né? Então o Igor Vinícius, eu não sei se seria uma solução definitiva. O Igor Vinícius chegou a fazer bons jogos pelo São Paulo, chegou a viver um bom momento pelo São Paulo, mas nunca foi uma unanimidade, uma afirmação. Enfim, a gente tem que tratar com a realidade. O Corinthians tem dinheiro para investir num lateral, para adquirir direitos, aquela coisa toda? Provavelmente não. Então você faz o chamado troca de prejuízos, né? Ok, não está sendo utilizado no São Paulo, é um jogador que o técnico conhece, que daqui a pouco vai cumprir uma função que ele quer, vem para cá que a gente resolve. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com a realidade. Mas, enfim, não está garantido ainda, não está certo, mas já existem tratativas aí, uma indicação do Dorival e uma tendência de que ele jogue no Corinthians. Tem outras situações que eu gostaria de ver com vocês, como, por exemplo, demissões nas categorias de base. Sim, porque, vocês sabem, né, o Osmar Stabile chegou... até o dia 9 de agosto, quando ocorre a Assembleia Geral, ele que vai mandar no Corinthians, né? A menos que o Augusto consiga alguma medida para retornar, né? E até nessa entrevista que eu até já citei no vídeo anterior que ele concedeu ao SBT para o Benja e para o Vessone e para o Marco Belo e os demais ali, o Benja pergunta, eu estou entrevistando quem? O presidente, o ex-presidente, o presidente afastado? E ele falou, o presidente do Corinthians, eu sou o presidente do Corinthians. Aí o Benja falou, tá, mas você estava lá despachando hoje no Parque São Jorge? Não, eu não estou lá porque eu não posso entrar, mas... Que loucura, né? Mas e o Romeu Tuma? Não, esse está afastado. Não, mas ele está dizendo que ele não está afastado. Não, mas a Maria Ângela que afastou ele porque a comissão de ética o afastou e tal. Então o Augusto está numa linha de que ele ainda é o presidente. Mesmo assim, o Osmar Stabile está tomando as suas decisões. E o Chicão e o Batata, coordenadores ali, né, das categorias de base, um grande problema do Corinthians, né, para ser resolvido, né, com
né, declarações polêmicas do Diney, que saiu de lá disparando, as 87 contratações, muita coisa errada feita na base. O Chicão e o Batata, que eram aliados, né, pessoas muito ligadas ao Augusto Melo, foram simplesmente retirados da gestão Osmar Stabile. Esse é um problema, né? Independentemente de quem tem a razão nesse caso, é um presidente que não vai ficar até o fim do mandato, vai ficar até agosto. Já disse, inclusive, que não vai concorrer se tiver uma nova eleição. Só que aí ele faz mudanças drásticas no Corinthians, né? Eu repito, não estou nem aqui julgando, porque eu não sei. Daqui a pouco ele teve os motivos para fazer essa troca. Mas faz sentido, né, para vocês, essa troca? E aí, quando há essa troca, né, o cara tá ali transitoriamente, né? Então, assim, ok, vou apagar esse incêndio aqui, vou resolver esse pepino aqui. Mas aí o cara muda toda a diretoria estatutária, o cara muda os caras da base. Só faltava ele demitir o Dorival, o Fabinho Soldado e tal. E ele até chegou dizendo assim, né? Não, o departamento de futebol tá mantido. Pô, era só o que faltava, né? Ele chegar lá e dizer, não, vai todo mundo embora. É aquela instabilidade que se reflete no elenco que eu falava para vocês, né? Não tem como, né? Os caras começam a mudar as peças do tabuleiro, o jogador, que ok, tem contrato, não tem como o presidente mudar, mas, cara, que segurança você tem, né? Enfim. Inclusive, uma das medidas do dia foi uma nota oficial do Corinthians comunicando a rescisão com a empresa que estava responsável pela biometria e o reconhecimento facial na Neoquímica Arena. A BPAS, estou com a nota aqui, né, o Corinthians agradece a empresa e tudo mais. Por quê? Porque era uma empresa que estava sendo negociada com a gestão Augusto Melo. E aí a nova diretoria assumiu, o compliance analisou outras empresas, né, e entendeu que a BPAS não deveria continuar e comunicou a rescisão de contrato. Só que o clube tem, assim como todos os clubes da Série A, com estádios em capacidade para mais de 20 mil pessoas, a obrigatoriedade de instalar a biometria e o reconhecimento facial até o dia 14 de junho. Nós estamos no dia 6 para o dia 7. Aqui faltam menos de 10 dias para o Corinthians resolver isso. E não resolvendo isso, o Corinthians pode ser multado ou ter partes do estádio ou o estádio inteiro interditado. Olha o pepino, olha o problema. Então, a BPAS não segue e agora o Corinthians vai ter que correr contra o tempo para encontrar uma outra empresa, eu imagino, que já esteja engatilhada. Porque se a diretoria chegou, os caras estão lá, estavam trabalhando já para resolver essa questão da biometria, não, rescinde, porque era da antiga gestão. Não imagino que tenha sido apenas um capricho. O compliance deve ter entendido que, ok, essa empresa não poderia tocar o processo, que deve ter outras lá em vista e que essas outras, uma delas pelo menos, esteja pronta para começar a trabalhar e em dias entregar o serviço pronto para a Neoquímica Arena. Parece um detalhe pequeno, mas mostra o estado que está o Corinthians, né? Um completo abandono em todos os sentidos. O que mais que eu queria falar com vocês? Eu tenho mais assuntos com vocês aqui, como, por exemplo, o treinamento dessa sexta-feira com o Dorival Júnior, que teve novidades, como, por exemplo, um menino de 16 anos, ele se destacou no Sub-17 e acabou contemplando ali o elenco, né? O Gustavo Milani, 16 anos, um goleiro aí que daqui a pouco pode aparecer aí, né? Como uma joia, uma nova promessa, enfim, é destaque do Sub-17, pegou um pênalti, inclusive, e assegurou o 0-0 aí diante do Red Bull Bragantino no Sub-17. O Gustavo Henrique trabalhou com bola, a gente estava falando do seu retorno, né? Ele estava em transição, mas ainda sem participar com o elenco, dessa vez ele trabalhou com bola. O Dorival está tendo vários desfalques, aí, jogadores convocados, seleção Sub-20, alguns lesionados, né? Como o Yuri Alberto e o Ranielli, esses trabalharam apenas na parte interna, né? O Ranielli vai demorar um pouquinho, o Yuri Alberto ainda muito mais, né? Infelizmente, vai demorar um tempinho para voltar. Aliás, Yuri Alberto fazendo falta na seleção, hein? Só um parênteses aqui, né? Entre eu e você. O que o Yuri joga mais que o Richarlison, eu não consigo nem mensurar. Uma pena ele ter machucado justo agora, porque eu acho que ele teria uma oportunidade, ou pelo menos deveria ter, na seleção brasileira. Enfim, mas o Yuri precisa voltar mesmo para defender o Corinthians. Acho que até agosto aí ele deve estar de volta. Vai parar agora um mês, né? Depois julho, e aí quem sabe agosto ele esteja de volta. Uma pena. Ele e o Ranielli fora, os outros desfalques aí por convocações, e o Gustavo Henrique trabalhando com bola aí, foram as situações de treino. O Corinthians que trabalha ainda nesse sábado, folga domingo, segunda-feira retoma e quinta-feira,
no Dia dos Namorados, Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians se enfrentam em Porto Alegre na última rodada do Brasileirão, antes da pausa definitiva para o Mundial de Clubes. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Ah, e o Roger Guedes deu uma entrevista também, né, pro GE, tá dando várias entrevistas, né, e falou sobre o fatídico momento em que ele deixou o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil para realizar o seu sonho de jogar no Catar. Ele já disse que foi mal interpretado, que o sonho era jogar fora do Brasil, que a maneira como ele veio para o Corinthians foi um acordo que ele fez com o Duílio, né, que se viesse uma proposta nesse sentido, ele teria que ser liberado, como ele foi. Ele veio sem custos, né, abriu mão de muito dinheiro, vindo da China lá para jogar no Corinthians naquele momento, mas ele priorizaria, né, deixou claro na entrevista o Corinthians num retorno, disse que já houve algumas tentativas, né, e a gente sabe que houve para que ele retornasse. Eu sempre disse para vocês, gente, o Roger ele só vai voltar ao Brasil, depois que assim der um tempinho, os caras lá não quiserem mais ele ainda disse que tem um sonho de jogar na Europa e acha que tem condições de jogar na Europa, e eu não duvido também, né? Então, daqui a pouco ele vai ter mercado por lá, ele já tem 27 para 28 anos, né? Claro que as coisas dificultam um pouco mais, mas eu acho que ainda é possível. Então, eu não vejo nesse momento ele voltando. O salário que ele ganha é estratosférico no Catar. Assim, sendo bem honesto, só se ele não tiver nada. E aí ele pensa, bom, vou voltar para o futebol brasileiro. E aí acho que ele priorizaria mesmo o Corinthians pela relação que ele criou. Ele fala que a torcida, às vezes, né, cobra, mas muitas vezes sente falta, né? Vem cá, meu mercenário favorito. É o que muitos de vocês falam para ele. Porque, obviamente, né, quando a gente fala em qualidade, putz, eu acho que cairia como uma luva. Mas esqueçam ele por enquanto, tá? Tá num outro patamar, num outro status, tá ganhando muito dinheiro. Se daqui uns anos, enfim, ele não tiver mercado, ele volta. E essa é a realidade, não tem muito como ser diferente. Time de muita camisa, muita torcida e muita pressão. Não estou desmerecendo o Flamengo nem o São Paulo. Mas se o Mateuzinho não agradava a massa rubro-negra, não era ali um grande lateral no Flamengo, não havia indícios que seria uma solução pelo preço que pagou, porque não pagou uma aposta, contratou como se fosse trazer o Carlos Alberto Torres e o Leandro, né? E aí, em relação ao Igor Vinícius, a torcida do São Paulo também é grande, é um time de massa tal, mas não dá para comparar com a torcida do Corinthians, né? A pressão de jogar no Corinthians é muito maior. E o Igor Vinícius não consegue agradar. Tem o nosso produtor aqui que até foi embora do programa, que não queria assistir o programa de revolta. O Igor Vinícius é um problema no São Paulo. E ele é um problema. Quem gosta do Igor Vinícius, que é a minoria da minoria, diz que ele vai até razoavelmente bem no apoio, mas não marca ninguém e tal. O Corinthians quando precisa marcar, põe o Félix Torres, que não é nem zagueiro, porque não marca. Então, ao se trouxer Igor Vinícius, o Corinthians vai dobrar a aposta num erro, não vai resolver seu problema. Uma coisa é você trazer uma aposta e errar por um preço de uma aposta, alguém que você não conhece. Aí dá certo o Leandro Castan, dá certo o Ralf, tem uns que não dão certo, é do jogo. Você trazer alguém do São Paulo que não serve para o São Paulo, por que raios de motivo vai servir para o Corinthians? Não faz nenhum sentido. Não sei se você discorda completamente da minha análise. A gente não conversou antes, não sei o que você pensa, mas eu acho uma aberração. Não, concordo plenamente. Eu conversei com um amigo meu hoje, jornalista são paulino. Eu falei, me fale sobre o Igor Vinícius. Ele falou assim para mim, Samir, o Igor Vinícius, ele é rápido, ele é fraco, ele é um jogador veloz, ele é fraco na marcação e o principal defeito dele é na tomada de decisões. Quando é para cruzar, ele chuta. Quando é para chutar, ele cruza. Quando é para cruzar alto, ele cruza baixo. Quando é para cruzar baixo, ele cruza alto. Ele erra muitas decisões e esse é o grande defeito dele. Quando ele acerta um jogo, ele vai bem num jogo, ele é o melhor da partida e todos elogiam, mas isso acontece raramente. Então ele vai mal na marcação e tem esse defeito de tomada de decisões e é veloz. Aí eu pensei comigo, peraí, eu perguntei do Igor Vinícius, não do Mateuzinho. Porque a avaliação dele, Vitão, o que ele avaliou, um jornalista são paulino, avaliou do Igor Vinícius, para mim vale para o Mateuzinho. Então, quer dizer, nós vamos ter um problema dobrado agora. A nossa querida Lívia Camilo, né, já está presente conosco aqui, né, para bater esse papo com a gente também. Lívia, concorda com esse São Paulino e com o Vitão e comigo também, porque o Vitão não sabia se eu era a favor ou não da contratação do Igor Vinícius. Não sou, e acho que o Corinthians continua administrando muito mal a lateral direita, porque o Corinthians paga R$500 mil por mês por Fagner jogar no Flamengo, e o Fagner é melhor que o Igor Vinícius e melhor que o Mateuzinho. E aí venderam a história, não, é meio a meio, realmente, não está mentindo quem fala que é meio a meio Corinthians e Cruzeiro.
mas a CLT. O Fagner ganha R$600 mil na CLT. Então, meio a meio, 300 para cada. Só que a imagem ficou pro Corinthians pagar. E aí o Corinthians tem 200 mil de imagem para pagar. 300 mais 200, precisa ser um gênio da matemática. O Corinthians paga R$500 mil para o Fagner jogar no Cruzeiro e ele está bem lá. E tem outra coisa. O Fagner estava mal no Corinthians nos últimos 2 anos. Quando ele faz um bom final de ano em 2024, e aí fazem isso. Aí, olha só a lateral direita do Corinthians, Lívia. Renovam 5 anos com o Léo Maná, sendo que não precisava ter essa pressa, porque o contrato do Léo Maná só vencia no término do Campeonato Paulista de 2026. Tinha um Campeonato Brasileiro, uma temporada inteira de 2025 para você avaliar o Léo Maná, se ele serviria ou não. A gente já sabia, né, que o Léo Maná tinha qualidade técnica duvidosa. E aí agora, sem falar que contratou o Mateuzinho por $5 milhões, e agora Igor Vinícius. Olívia, você vai na contramão, vai achar uma boa contratação? O que você acha dessa negociação do Corinthians com o Igor Vinícius? Seja bem-vinda à nossa live do Corinthians, Lívia, mais uma vez. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. Bom, se concretizar esse negócio, eu acho que é um erro, né? Porque o grande problema hoje do Corinthians não está na lateral, né? E aí você gasta dinheiro aqui, sabendo que a janela vai ser uma janela muito mais econômica, apesar de, né, agora, de fato, precisar de contratações e estar meio desesperado, inclusive, para reforçar o elenco, mas você vai apostar numa posição que não é a posição primordial, né? E até o próprio Dorival já tinha falado que quando, né, precisar de reforços, tal, que também priorizaria as pontas, né? Então, precisa de jogador que faça aquele trabalho de velocidade e que trabalhe de fato como atacante, né? Hoje é uma deficiência do Corinthians, e eu acho que e vou além, se precisar reforçar, então, nesse sistema defensivo e tal, então contrata um zagueiro, gente, por favor, porque não dá para ficar dependendo de Kaká e André Ramalho. A gente, né, agora, pelo menos agora, o Gustavo Henrique volta para uma transição, mas Félix Torres também não está numa grande fase e tal. Eu vejo que tem outras posições mais carentes do que a lateral. Outras prioridades, né, Lívia? O Vitão, esse amigo São Paulino jornalista também me disse o seguinte: dá para fazer a dobradinha ali, né? Duplicar os laterais. Por exemplo, no São Paulo, o Igor Vinícius jogava na segunda linha, o Rafinha na primeira, vice-versa. Só que no Corinthians não vai. Você vai ter dois Mateuzinhos ali, né? Porque a característica é muito semelhante. Tem outra coisa. Se fosse para dobrar lateral, uma coisa que eu peço no Corinthians, eu gostaria de ver essa experiência, até pela carência do elenco, eu costumo dizer que o Bidu poderia jogar na segunda linha. O Dorival não joga com 2 linhas de 4, poderia jogar com o Angileri na primeira linha e o Bidu na frente, porque o Bidu ia atacar, ele é bem agudo. Se ele não faz a dobradinha, ele não dobra os laterais na esquerda, o Vitão, você acha que ele faria isso com o Igor Vinícius e Mateuzinho na direita? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Corinthians aqui no YouTube, tá bom? O Alex Santana se despediu nas redes sociais do Timão, jogador que foi negociado com o Grêmio, empréstimo, né, por uma temporada. O Grêmio, que até ofereceu o Pavão para o Corinthians, mas o Corinthians não aceitou. Negociou o Alex Santana, que não vai deixar saudades aí na equipe do Corinthians, não jogou muito bem, não. Teve até algumas partidas boas, fez alguns gols, mas não vai deixar muita saudade. Corinthians tentando aliviar a folha de pagamento para trazer alguns reforços. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!